Glória! A paz do Senhor para a igreja, amém? Meus irmãos, eu tenho uma mensagem simples, porque o evangelho é simples. E eu estou muito feliz porque a igreja é lugar de gente feliz. Como amanhã é feriado nacional, eu queria pedir autorização ao pastor para extrapolar o meu tempo e fazer um sermão de cansativos 15 minutos. Amém? Igreja amada, hoje é domingo de Páscoa. E Páscoa não é chocolate. Páscoa é morte e ressurreição do Senhor Jesus. Não está errado em comer chocolate. Muito pelo contrário. Inclusive sobre chocolate, tive uma crise ontem matrimonial. Meus filhos foram para o retiro e ficou eu e Valéria em casa. Aí a gente fez um passeio amoroso ao Vianense. Só que ela tinha... Deus me livre de fofoca, igreja. Ela tinha lanchado em casa. Ela fez um negócio de abacate, uma coisa sofisticada, Lília. E eu, como um marido amoroso, deixei para ela. Eu falei, lá eu compro um biscoito. A gente saiu do Vianense, eu com a bolsa na mão, que é o certo, né? Os homens carregam peso. E ela comeu metade do pacote do biscoito de chocolate. Então a gente vinha brigando. Se algum irmão passou, viu uma briga, a gente já se acertou. Ela, você não quer dividir, você parece um Judas. Eu falei, você parece a Magali. Porque comeu em casa e comeu, era o Chocoliça, tá? R$5,99, é muito bom esse biscoito. Era da época que a gente era namorado, 1997. Amém, igreja? Páscoa não é chocolate. Mas eu queria que você abrisse a sua Bíblia, por favor. 8:12. Gênesis capítulo 3, versículos 11 a versículo 13. Não se assustem com o título do sermão. O título do sermão é A Mulher que Tu Me Destes. Amém? É bênção de Deus. Gênesis capítulo 3, versículo 11. Isso. Todo mundo abriu? Quem quiser acompanhar. E Deus disse, quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesses? 12 tudo. Então disse Adão, a mulher que tu me destes por companheira, ela me deu a árvore e comi. E o 13. E disse o Senhor Deus à mulher, por que fizeste isso? E disse a mulher, a serpente que me enganou e eu comi. Amém? Nosso Deus e nosso Pai, estamos aqui reunidos, Senhor, na Tua presença. Nós somos Teus filhos e Tuas filhas. Nessa noite nós podemos Te louvar e Te engrandecer. E agora, Senhor, a exposição da Tua Escritura Sagrada, a Tua Palavra, Senhor, que liberta do pecado e salva o homem e a mulher. Me usa por graça e misericórdia nessa noite, Deus. Amém. Amém, meus irmãos, a mulher que Tu me deste. Evidentemente, esse texto aqui, não querendo ser polêmico, não é um texto machista e não é um texto feminista, porque doutrinas de homens não são maiores do que a palavra de Deus, amém? É exatamente sobre isso. A mulher que Tu me deste, o tema desse sermão está falando de como o poder que o pecado tem para atuar em dividir esse sentimento de irmandade. Porque Adão e Eva estavam no paraíso. Adão e Eva viviam uma maravilha. Adão não precisava de Lamborghini, Eva não precisava de uma bolsa da Chanel. Eles viviam bem, mas antes de ser marido e mulher, eles eram irmãos. Havia uma relação de irmandade pura, bonita, amorosa, única. Havia uma aliança entre irmãos, entre Adão e Eva. E a prática do pecado de ambos fez quebrar essa relação de irmãos. Então, quando o texto, Moisés está escrevendo e está dizendo isso aqui, Moisés não é machista, muito menos feminista. Isso não tem espaço na Bíblia Sagrada, amém, igreja? Então, quando Deus, na viração do dia, sempre visitava eles no paraíso, e eles viviam muito bem, eles viviam como irmãos unidos e reunidos, havia um amor puro e sincero, uma aliança inquebrável. Adão, já com o pecado no coração, lhe passa a responsabilidade e acusa. A partir dali, a relação entre irmãos na humanidade, sobre a superfície da face da terra, na história humana, nunca mais foi a mesma. Porque quando o pecado entra, ele quebra tudo. Ele enfeia, ele divide, ele corrompe, ele machuca, ele faz da beleza ficar feia. E aí Adão bota a culpa. Senhor, é a mulher que Tu me deste.
Quando Deus vai conversar com Eva, ela fala, foi a serpente. Esse jogo de empurra, essa relação de ódio, que ora era amorosa, era única, era verdadeira, ela acaba por causa da entrada do pecado. Não foi por causa do diabo, foi por causa do pecado. Amém, igreja? E se você continuar no Antigo Testamento, você vai ver que logo depois dessa quebra de relação entre irmãos, o Caim mata o Abel. Depois, o José, coitado, gente boa, menino bom, pegava o Reginas, linha vermelha, pegava a Avenida Brasil, bilhete único, trabalhador, os irmãos vendem José. Depois os filhos de Davi, um contra o outro. Sem falar da clássica briga entre irmãos de Esaú e Jacó, que brigavam desde o ventre, igreja. Mas antes da entrada do pecado não era assim. Adão, quando fala isso, é a mulher que tu me deste. Antes de ser covarde, e ele não está sendo aqui machista e muito menos Eva feminista, Adão está querendo dizer que a partir de agora, a minha irmã é minha inimiga. Porque o pecado separa, o pecado não deixa eu amar o meu próximo como a mim mesmo. A relação começa a se dividir ali, na queda. Talvez você nunca tinha pensado por isso. Talvez você ouviu por aí que a culpa é da Eva porque ela é mulher. Talvez você tenha ouvido por aí que não, a culpa é do Adão porque ele era opressor, machista, eletricista e taxista e uberista. Talvez você tenha ouvido dizer, mas eu sou uma mulher empoderada. A Bíblia vai dizer que a mulher sábia edifica o seu lar. Essa é uma mulher empoderada. E o marido precisa e tem que amar a mulher como Cristo amou a igreja. Amém? A mulher que tu me deste. A relação de irmãos, de irmandade, começa a ruir a partir da entrada do pecado e da queda deles. Mas aí isso vem piorando cada vez mais na humanidade, até que Jesus chega no Evangelho de João. Jesus faz a última ceia, e ele começa a explicar que ele ia ser crucificado, e ele ia ser glorificado, e ele começa a se despedir. E aí ele, no versículo, João capítulo 13, versículo 35, Jesus vai deixar uma marca, uma pista. Abre aí, Duda, por favor. Depois desse discurso sobre a última ceia que ele prepara, sobre a necessidade dele se entregar pela humanidade, sobre o sofrimento de cruz, ele vai dizer isso aqui, ó, nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. O pecado, a entrada destruidora do pecado, quase invencível no Gênesis, que separa o homem da mulher, o irmão da irmã, agora é restaurada na pessoa de Cristo Jesus. E Jesus fala, como marca da igreja dele, fundamental, como um crachá dos seus discípulos: se vocês são meus discípulos, vocês precisam amar uns aos outros. E amar uns aos outros não é torcer para o mesmo time, amar uns aos outros não é concordar com tudo que o irmão, que a irmã fala, é sofrer pelo que está sofrendo, é sorrir pelo que está sorrindo. Amar uns aos outros a igreja primitiva vivia isso. Isso não é, irmãos, um romance, isso não é uma ideia, um ideário. Isso não é uma utopia, pode acontecer e acontece na história da humanidade. Igrejas, comunidades que se amam como irmãos fortemente, irmãos que não saíram do mesmo ventre da mãe, mas são irmãos em Cristo Jesus, porque receberam a Cristo, são templo do Espírito Santo, e o pecado não pode mais separar a relação de irmãos, que é poderosa. Amém, igreja? Vocês estão acompanhando o raciocínio, né? Já estou terminando. Jesus vai falar isso, essa é a marca principal. Todos ao redor conhecerão que vocês são meus discípulos se vocês se relacionarem corretamente, se amarem. Jesus está falando isso. A minha igreja, como marca fundamental, é uma igreja de irmãos, de irmãs. É uma grande família. Não há nem maior e nem menor. Eu sei que eu sou filho mais novo, caçula, de 3 homens. Talvez você seja filho único, talvez só mulheres. Enfim, irmão, você tem primos. Não importa. Mas essa é a relação que o pecado afasta.
É essa relação que o pecado destrói. E o pecado cega a gente, fazendo com que absurdos que hoje a gente vive, enfrenta, desafios, passam a ser comum, passam a ser normal. Uma coisa pode ser comum, mas a gente não pode normalizar. Ver um irmão sofrendo, ver um irmão em dificuldade, ali é uma pessoa, as pessoas precisam ser ouvidas, igreja. Eu trabalho num local que às vezes eu fico confinado no meio do nada, como se fosse um astronauta, só que no meio do oceano. E tem gente que vem falar de suicídio, de depressão, e eu dou o meu ouvido, porque a Bíblia me ensina a amar, a Bíblia te ensina a amar. Não é normal uma pessoa estar morrendo de fome numa calçada. Não é normal. A gente não pode acostumar com isso. Talvez um outro tipo de povo pode, mas a igreja de Jesus, os discípulos de Jesus, que ele disse que se vocês são meus discípulos, vocês se amam, a gente não pode se acostumar com isso. A gente pode se indignar, tem que se indignar. A gente tem que fazer alguma coisa, mas a gente não pode. É um aperto de mão, é um abraço, é uma palavra de carinho, porque o pecado nos fez inimigos, mas a graça e a misericórdia nos fez irmãos. Esse é o maior título que a gente podia ter, igreja. E eu estava perdido, se eu estava perdido, era tanta sujeira, era tanto pecado, o GPS nem achava a gente, o satélite do Elon Musk não conseguia te encontrar, mas a graça te encontrou. O pecado te separou das relações familiares, de irmão, de pai, de marido, te colocou num cativeiro, mas Ele, o Todo-Poderoso, te libertou de lá, o Senhor Jesus. A mulher que tu me deste, era um casal que vivia bem, vivia em paz, uma vida amorosa, uma vida tranquila, não numa propaganda de Doriana. Jovens, Doriana era uma propaganda da década de 80 de margarina, tá? É o que eu tenho que fazer. As coisas passaram muito rápido. Aí, a mulher que tu me deste, o pecado traz a culpa, como eu disse, o jogo de empurra, a maldade, a indiferença, isso é o pecado que faz. A prática pecaminosa faz isso, mas o sangue de Jesus nos limpa. A gente se relaciona com Deus assim, mas eu necessito me relacionar com você assim. Aliás, no Evangelho é o único local que todo mundo é igual. Todo mundo é servo, só Ele é Senhor. Não é? É o local que deveria ser, mas tem que ser. Talvez por aí foi corrompido, mas aqui não. Aonde um almirante vai sentar do lado de um marinheiro e eles serão irmãos. Aonde quem mais estudou vai sentar do lado de quem menos estudou e eles serão irmãos. Pastor Hebe é o nosso pastor, cuida de nós, mas a gente é irmão do Pastor Hebe em Cristo Jesus. É o maior título. Não estou dizendo que você não tem que ter ambição na vida, crescer na carreira, ganhar bem, não tem problema nenhum. Mas acumular riqueza também não tem problema nenhum. Mas lembre-se que o texto sagrado diz, a Bíblia diz, que o maior título que você poderia ter é ser de irmão. Eu tenho uma irmã em Cristo. Eu posso estar na minha maior agonia, mas a minha irmã em Cristo eu posso confiar. Eu posso estar na maior derrota, mas eu tenho um irmão em Cristo lá na minha igreja, que ele é meu braço, ele é meu fechamento. E não tem o mesmo DNA de você, não saiu da mesma barriga, não mamou na mesma mama, mas ele é seu irmão, porque existe algo sobrenatural nessa relação. Aonde havia o pecado, agora superabundou a graça, igreja. É um negócio de maluco, 16 anos no mesmo local, convivendo com pessoas diferentes, embora todo mundo seja da Baixada Fluminense CLT, Jesus tem misericórdia, mas com as diferenças, com as histórias de vida múltiplas, mas você ama e é amado pelo que você é, porque você tem o Espírito Santo de Deus, e o outro e a outra também tem. Talvez um seja mais estressado, o outro menos, talvez um saiba, cante, toque, pregue, ensine, o outro, tadinho, como eu, só não consegue, acha que o sol é o sol da lua, não sabe nada de música. Talvez um dê muita aula, talvez o outro é bom para lavar um banheiro, mas nós somos irmãos, nós não somos colegas. A igreja de Jesus, ela não tem conhecidos em Cristo, agregados em Cristo, nós somos irmãos. A mulher que tu me deste, mas foi a serpente. Essa briga, esse racha, esse conflito, foi por causa do pecado, igreja.
mas Cristo fez uma obra restauradora. Tanto é que no Evangelho ele vai dizer: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Isso é fantástico, igreja. Isso não é um conto de uma noite de verão shakespeariano, não. Isso não é um conto de literatura brasileira. Isso acontece todos os dias. Pessoas de Deus, pessoas simples, convertidas, amam o próximo como a si mesmas. Para terminar, igreja, Maria corre ao Getsemane. Por isso que eu falei, o Evangelho não é machista nem feminista. Isso é doutrina humana. O Evangelho é o poder de Deus. Getsemane, lugar de prensa de oliva, está amanhecendo o dia. João vai dizer aqui, em João 20:17, que era muita madrugada. Mas eu gosto de Lucas, porque Lucas é chatinho e implicante, Dani. Lucas, ele dá todos os detalhes. Está amanhecendo o dia. Lucas vai dizer que uma comitiva de mulheres vai até o sepulcro para dar um banho em Jesus, que fazia parte da cultura judaica. O texto vai dizer que a pedra estava movida. Mas eu queria te dar uma referência, não que seja maior do que a Bíblia. Existe um livro chamado Mais que um Carpinteiro e Evidências de um Cristianismo Verdadeiro. Esse autor é chamado Josh McDowell. Esse moço era americano e ateu. Na faculdade esqueci o nome, me desculpa, ele começa a fazer um estudo para provar que Jesus não existiu e ele se converte. E nesse estudo, esse livro é um best-seller no mundo todo, vai dizer que a pedra do túmulo, do sepulcro, ela pesava quase 2 toneladas. E a pedra não foi removida, a pedra foi lançada a mais de 50 metros. Entenda, igreja, que naquela época não tinha guindaste da Caterpillar para jogar uma pedra de 2 toneladas. E aí Maria e aquela comitiva feminina chega no amanhecer, não tem ninguém no túmulo. Elas começam a chorar, há uma agonia, ela confunde o jardineiro, mas na verdade é Jesus. E ali Jesus está ressurreto. Ali Jesus é o primogênito dos mortos. Ali a promessa se cumpre porque ele venceu a morte. Ali Jesus, ele ironiza a morte, dizendo: a morte, onde está o teu aguilhão, a tua vitória? E sabe o que ele fala para Maria? Ele podia falar o que ele quisesse falar, porque ele é criador dos céus e da terra. Ele diz assim: Maria, fica aqui, copo. Maria, não me detenhas, porque eu ainda não subi para meu Pai. Vai aos meus irmãos e diga que eu ressuscitei. Ele estava pensando em Pedro, em Paulo, em Moisés e na gente, igreja. Ele via a gente agora. Ele via no ano 3040, ele via no século 17, ele sabia, ele via. Somos irmãos, somos irmãs em Cristo Jesus, igreja. O diabo não entende, o mundo não entende, a política não entende, o feminismo não entende, o machismo não entende, tudo que é ismo não entende, mas o Espírito Santo de Deus que mora na gente ilumina a nossa mente. Maria, não me toques. O Jesus, o Deus encarnado, vivo, poderoso, o Deus trino, fala para aquela mulher: vá aos meus irmãos, vá à minha família, diga aos batistas, aos presbiterianos, aos assembleianos, aos quadrangulares, diga à séria igreja do Pastor Hebe, que nós somos irmãos, que eu sou o irmão mais velho, e se o diabo, e se o pecado afrontar os meus, eu os defenderei. Deus nos abençoe, igreja.